Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor abençoa a nossa vida, tudo o que fazemos prospera. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O Senhor nos ensina, através da palavra, que aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E o tesouro para nós e para outras pessoas é algo muito valioso. Então, se eu te perguntasse hoje, aonde está o seu coração? Ou aonde estão os seus sonhos? Qual é o teu propósito? Qual é a sua meta de vida? O que você espera? O que você gostaria? E dessa forma nós ficamos tentando criar planos para prosperar, para mudar de vida, para encontrar coisas que talvez hoje nós não temos. Nós olhamos as redes sociais e ficamos muitas vezes imaginando como seria bom morar em algum lugar, ter algum tipo de coisa, fazer tal viagem, experimentar determinado tipo de comida, sei lá, ir numa balada não sei na onde, ou vestir algum tipo de roupa, algum tratamento, alguma coisa, ou uma cirurgia que seja. Então aquilo encanta o nosso coração de alguma forma e nós começamos a acreditar que as pessoas que possuem ou que praticam aquelas coisas ou que tiveram a oportunidade de experimentar, que elas são mais felizes do que nós, como se o ter fosse a razão do ser. Mas será que essas pessoas realmente são o que são? Ou a imagem que elas passam é realmente a imagem real? Será que quando nós conquistamos tudo aquilo que nós queremos, no final nós temos a satisfação que nós imaginamos? Nós só vamos descobrir isso quando nós chegarmos lá ou com as pessoas que chegaram. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm mais que você e pessoas que têm menos que você. E a vida dessas pessoas é como? São pessoas que você pode ter como exemplo, todos os comportamentos dela são bons, elas reclamam das coisas das pessoas, já viu usando droga, bebendo de forma exagerada, já viu ela destratando outras pessoas, e aí? Como é? São pessoas que ostentam as coisas que elas têm ou pessoas que não? Não sei. Será que quando nós acreditamos que a prosperidade vai trazer a paz, nós não estamos acreditando nas coisas erradas? Será que se eu acreditar que a tribulação ela vai passar, se eu tivesse um emprego, se eu largasse do marido, ou se eu voltasse com a família, ou alguma coisa, será que eu não estou tirando o poder de Deus e colocando o poder nas circunstâncias? Será que prosperidade realmente é isso? Ou prosperidade é eu poder aproveitar as coisas que Deus me dá porque eu tenho gratidão dentro do coração? Eu não sei, mas eu sei quem sabe, a palavra de Deus. Se a gente vai lá em Provérbios 11, versículo 23 a 25 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: os planos dos bons trazem felicidade, os que planejam o mal produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Porém, os honestos prosperarão como as folhagens. Então nós estamos lendo nesse provérbio que os bens materiais, ou aquilo que Deus chama de prosperidade, ou como nós definimos os sonhos, antigamente eles chamavam de planos. E a palavra começa nos dizendo: os planos dos bons
trazem felicidade. Então aquilo que nós sonhamos ao lado de Deus tem que trazer felicidade para dentro do nosso coração. Por quê? Porque é uma alegria servir, é uma alegria estar na presença de Deus. Então, se eu faço aquilo que Deus me pede, eu sou feliz por aquilo que eu faço. Então, quando ele diz os bons, os planos dos bons, quem serias? Ou, o que isso quer dizer? Bom somente é o Senhor. Isso Jesus já nos ensinou. Bom somente é Deus. Então, se os meus planos são bons, é porque eles se baseiam ou eles são inspirados pelo próprio Senhor. Senão, eles não seriam bons planos. E como eu sei que isso é verdade? Porque eu me sinto feliz quando eu faço. Você imagina, eu acordo todos os dias às 4 da manhã. Um dia um pouquinho mais tarde, um dia um pouquinho mais cedo. Mas, via de regra, todos os dias. E todos os dias é todos os dias. Pode ser o Natal, pode ser o Ano Novo, pode ser o meu aniversário, pode ser um feriado, pode ser um domingo, pode ser o dia que for. É o mesmo horário. E eu tenho alguma obrigação para acordar nesse horário? Eu tenho um trabalho que eu tenho que entrar, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer? Para as pessoas, não. Mas para Deus eu me matriculei na escola. Eu me matriculei no serviço do Senhor, onde eu creio que isso faz parte do meu propósito. E se eu não fizer desse jeito, é como se eu estivesse faltando no serviço. E eu não tenho direito de dar um atestado, eu não tenho direito de dar nada. Tanto que faz mais de 1119, eu acho, devocionais, que nós temos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, quando nós nos comprometemos com alguma coisa, nós temos que servir com felicidade, não com pesar. Então, isso para mim não é pesado, isso é motivo de alegria. Eu acordo feliz, eu acordo bem, sabendo que eu vou poder servir. Então, quando nós fazemos as coisas para Deus, nós sentimos satisfação. Mas e as pessoas que só olham os planos, que elas só querem as riquezas, que elas não querem servir ao Senhor e o Senhor não participa dos planos? Elas querem porque elas creem que elas serão maiores do que outras, que elas vão poder provar alguma coisa para alguém, porque ela vai ter a liberdade financeira e porque não vai mais depender e porque vai provar. Você acha que essas pessoas, quando elas conquistam as coisas, elas são felizes? Por exemplo, você acha que quando um dia eu tô ali fazendo o meu trabalho e fazendo as minhas coisas e alguma coisa não dá certo, eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu fico frustrado ou não? Eu continuo confiando em Deus e tentando e testando e fazendo e tirando? Claro, não vai ser todos os dias que tudo que nós vamos fazer vai dar certo. Mas todos os dias eu posso adorar o Senhor e posso me manter na sua presença, porque eu sei que no tempo certo aquilo vai acontecer. E se não acontecer, eu aprendi alguma coisa que talvez lá na frente eu possa entender que aquilo vai ser útil. Os que planejam o mal produz ódio. Se uma coisa não dá certo, você sente com raiva? Você sente frustrado? Como você se sente quando as coisas não dão certo? Você fica com mais determinação para tentar ou não? Já fica frustrado, com raiva, com ódio? Então a gente percebe que quem colocou o plano no nosso coração também está dizendo o que nós estamos sentindo. Porque eu sei a quem eu tenho servido. E você tem servido a quem? Você acorda todos os dias motivado pelo quê? O que te motiva? É a tua família? É você querer conquistar? É você fazer o teu corre? É você não depender mais de ninguém? É você ficar rico? É você ter uma segurança financeira? É o quê? O que te motiva? O que garante que quando você chegar lá vai ter alguma coisa? Então a gente já entendeu que os planos que vêm de Deus produzem felicidade e os que não vêm vão colocar ódio no coração das pessoas. É por isso que um casamento, quando ele termina, muitas vezes a pessoa ela fica magoada, ela começa a odiar. Porque aonde existe o amor humano, existe o ódio. Aonde existe o amor divino, existe o perdão. Então por aí você mede a quem estava servindo e a quem colocou aqueles sonhos e aqueles planos. É justamente no final. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas.
Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quando é Deus, quando Ele nos dá, e quando Deus Ele coloca para nós podermos partilhar as coisas que Ele deu, para ajudar as pessoas que nós sentimos, porque ajudar não é uma obrigação. Eu não sou obrigado a ajudar o diabo, eu não sou obrigado a ajudar o capeta, eu não sou obrigado a ajudar ninguém. Se eu faço é porque eu senti. Porque se eu sentir, eu obedeço. Porque se eu sinto, é Deus que está colocando dentro do meu coração. Eu jamais ajudaria uma pessoa por questão do que os outros vão pensar. Ai, mas está todo mundo ajudando, você não vai ajudar. Se eu sentir que não, não. Eu não sou obrigado a fazer nada. A minha bondade não está ligada à opinião das pessoas. A minha bondade está ligada ao Espírito a qual eu sirvo. E quem me deu aqueles recursos foi o Senhor. E esses recursos são dele. Se ele pedir para dar, eu dou. Se ele pedir para guardar, eu guardo. E é assim que nós temos que ser. Então, mesmo eu dando, as minhas riquezas elas aumentam. Por quê? Porque o Senhor ele vê que ele pode confiar em mim. Agora, aquele que é miserável, aquele que é sovina, aquele cara que é mão de vaca mesmo, sabe? Não consegue pagar nada para ninguém, não consegue ajudar em nada, só pensa na própria vida. É o cara da família. E eu adoro o nego da família. É aquele que só pensa na família dele. Só pensa nele, nas coisas dele, mas a cervejinha na geladeira não falta. Ajudar uma pessoa nunca, mas a bebida para encher o tanque não falta. Esses, misericórdia. E aí o que acontece? Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. E às vezes a pobreza ela é espiritual aqui. Às vezes você olha a vida da pessoa e vê que ela é uma miserável. É uma pessoa que só fica atrás dos centavos. É uma pessoa que não dá para você conversar com nada com ela. Só quer ficar querendo mostrar que é melhor, só quer ficar se exibindo, só quer ficar ostentando. Generosidade é você poder se alegrar nos momentos de necessidade com todas as pessoas. É você poder partilhar não apenas o alimento do corpo, mas também o alimento da alma. É você poder servir, é você poder ajudar, é você poder acolher. Então olha como é até estranho. Eu dou e multiplica, eu guardo e acaba. É como se você pegasse uma comida e decidisse não comer. Só que você sabe que essa comida ela tem uma validade. Daqui a um tempo você vai jogar a comida inteira fora. E quantas coisas nós não jogamos fora em casa? Porque nós compramos e não comemos. Quantas roupas nós compramos e não usamos? Então o ter não quer dizer nada. Se eu não aproveito as coisas que eu tenho, se eu não uso com sabedoria, ou se eu faço da forma errada, isso não significa nada. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. E aqui fica claro, porque a pessoa que dá com generosidade, ela acaba tendo mais para sua vida. Porque é o próprio Deus que incentiva a vida dessa pessoa. Quem é generoso progride, avança. Tem gente que vai viver dependendo de herança. Recebeu herança tem dinheiro, porque a vida inteira nunca teve nada. Nunca serviu para trabalhar, nunca serviu para fazer, nunca serviu para nada. E infelizmente nem tudo é mérito. A palavra nos ensina que nem sempre as pessoas mais capazes são as que mais têm. Nem sempre os mais inteligentes são aqueles que vão ter oportunidade nem nada. Tudo é uma questão de sorte e ocasião. E tudo é uma questão de propósito também. Se no meu propósito eu precisar daquilo, Deus vai me dar. Se não precisar, Ele não vai. Mas tudo tem que ser permitido. Se a gente olha a história de José, cara, ele cresceu, foi vendido pelos irmãos, ficou a maior parte do tempo da sua vida preso. Mas aquilo o capacitou. Porque a cada dia, com certeza, naquela prisão ele orava. Porque se não fosse Deus, ele já tinha morrido. Porque quem poderia suportar a traição de uma família e o esquecimento de todos, dentro de uma cadeia, preso injustamente? Mas aquela escola o preparou. E assim as coisas acontecem também para nos preparar. Nós temos que nos aceitar aonde nós estamos e ainda assim continuar orando e agradecendo a Deus pelas coisas. Então quem ajuda será ajudado. Nós sabemos o papel que nós fazemos e nós sabemos a quem nós servimos e nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Aquele que confia nas suas riquezas cairá. Olha aquele que quer ter o emprego, que quer ter o trabalho, que quer ter isso, que quer ter aquilo, que acha que pelo fato dele ter vai estar tudo bem. A tua queda vai estar ali na frente, viu? Porque se não é Deus que nos sustenta, é o diabo que governa a nossa vida. E nós sabemos que com o diabo
é matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa, ele não tem outro papel. E assim as coisas vão acontecendo. Você às vezes olha alguém tendo alguma coisa e inveja, gostaria de ter as coisas que aquela pessoa tem. Dá tempo ao tempo. Tudo nessa vida tem um tempo. A única coisa que pode quebrar o tempo das coisas e durar pela eternidade é o Senhor. De resto, tudo é perecível e tudo acaba. Então, não fica ansioso querendo provar, nem que as pessoas vejam, nem que o mal seja punido, nem nada. O nosso papel aqui não é julgar nem condenar. O nosso papel aqui é ajudar. O nosso papel aqui é mostrar a verdade. O nosso papel aqui é dizer, olha, o Senhor nos ensina dessa forma, nós estamos tentando fazer assim e está dando certo. As coisas estão dando certo, por mais loucura que às vezes as coisas pareçam, elas estão dando certo. No nosso tempo? Não, no tempo de Deus. E eu sei que no tempo certo um milagre vai acontecer e as coisas vão, porque ele já vem acontecendo. É que às vezes a gente espera ver o negócio pronto, sem perceber que o próprio caminho é o que nos prepara, é aquilo que vai mais valer a pena, é aquilo que nós sentiremos saudade. Porém, os honestos prosperarão como as folhagens. Então a nossa honestidade ela vai ser recompensada. Você não precisa de suborno, você não precisa mudar número, você não precisa fazer as coisas, você não precisa roubar, você não precisa enganar, você não precisa ficar preocupado, você não precisa fazer nada. A tua prosperidade está garantida, mas Deus precisa ver o que tem dentro do teu coração. Se a gente vai lá em Provérbios 13, versículo 4, 7, 11 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil para ganhar, mais você terá. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então, mais um provérbio de Salomão. E a gente continua aprendendo a primeira coisa, que desejar as coisas não significa nada. Você pode ter todos os sonhos do mundo dentro do teu coração. Se você for uma pessoa preguiçosa, você esquece. E o que é a preguiça? A preguiça é aquele que não faz nada e acha que vai ter tudo. É aquele que não joga na loteria e acha que vai ganhar. Basicamente é isso. É aquele que não planta e quer colher. É aquele que não ama e quer falar de amor. É aquele que só quer cobrar. É aquele que só quer exigir. É aquele que nós fomos no passado, quando nós colocávamos a responsabilidade dos outros fazerem algo por nós, enquanto nós não fazíamos nada. Esse é o preguiçoso. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Se você não tem feito nada, se você só tem esperado, você esquece. Você esquece. Não conseguirá nada. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. A pessoa esforçada no momento de dificuldade, ela vai fazer as coisas em casa, ela vai se virar nos 30, ela vai fazer o doce, ela vai bater de porta em porta, ela vai pôr nas costas, ela vai tentar dar certo e vai ganhar um trocado ali, um dinheiro ali, e Deus vem olhando e ela vai reavaliar o comportamento dela, ela vai reavaliar as crenças dela, porque ficou claro na palavra que a pobreza ela chega quando nós estamos longe de Deus, quando nós somos gananciosos, quando os nossos sentimentos estão errados, quando nós acreditamos que a nossa segurança vem por ter e não pelo Senhor. Então todas essas coisas elas estragam a nossa vida. Então quando nós caímos e levantamos, graças a Deus, nós entendemos, graças à sabedoria do Senhor, qual a razão de tudo aquilo acontecer. Então, ao invés de nós procurarmos um culpado, que são as outras pessoas, o culpado somos nós mesmos. Tivemos mais do que deveríamos e não poupamos nada, muito pelo contrário, tentamos ter uma vida que estava além da capacidade. Depois a pessoa se endivida e não sabe por quê. Então, o preguiçoso não vai ter nada, porém, a pessoa esforçada consegue o que deseja. E se eu tenho força, é porque o Senhor está comigo, porque tudo posso naquele que me fortalece.
Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O que você acha que você precisa para viver? O que você acha que você precisa para que as outras pessoas pensem bem de você? E essa frase, esse versículo resume muito bem isso. Por quê? Porque tem gente que não tem nada e quer passar a imagem que tem tudo. E acaba se endividando por isso, comprando coisas de marca, comprando telefone caro, querendo ter coisas que não tem, não consegue ajudar ninguém porque o dinheiro inteiro está comprometido. E isso ainda leva a coisas piores ainda, porque a pessoa ela acha que ela vai ficar jogando esses joguinhos de internet e vai acabar rica, milionária. Sabe, quer acabar milionária, quer ficar postando coisa que não é. E tem gente que tem que você nem sabe que tem. A pessoa tá ali no meio de você, por quê? Porque para ela o valor é o que tá dentro do coração, não é o que tá no corpo pendurado. E aí? Eu posso gostar das coisas boas? É claro que eu posso, tem nada de errado nisso. O problema é quando eu vivo pelas coisas e não por Deus. Aí começa a dar tudo errado. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. É fácil de ganhar, fácil de perder. Por isso que vocês apostam esses joguinhos, essas coisas. A pessoa que rouba, a pessoa que engana, a pessoa que faz tudo errado, a pessoa que acha que está tendo algum tipo de vantagem, pisando na cabeça dos... Cara, isso daí você fica tranquilo. Quanto mais difícil, mais lutado, mais orado for as coisas, mais aquilo vai estar garantido na tua vida. E é assim que as coisas precisam ser. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é com muito louvor, é com muita adoração, sabe? É com muito Deus dentro do nosso coração. Não vai ser na primeira dificuldade que nós vamos desistir, mas eu preciso me sentir feliz pelas coisas que eu faço. Porque eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Porque se Deus está na minha vida, o amor está na minha vida. Então eu não sirvo as pessoas, eu sirvo a Deus. É a Ele a quem eu faço. O dinheiro é uma mera formalidade. Porque nós estamos ali sabendo que é o Senhor que vai nos fazer. Então eu não posso viver pelo dinheiro, eu tenho que viver por Deus. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. E o que é correção? Quem é a correção? Será que é alguém, tipo esses pessoal que mora em bairro de periferia, que fala que tem o cara que dá correção ali, que é a lei do bairro que é aplicada? Não, a correção é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você sabe o que Deus quer, você sabe o que Deus espera, e você sabe qual é a condenação a quem pratica as coisas que Deus condena, cara, isso daí vai trazer o que para a tua vida? Porque se você sabe o que é o Senhor e rejeita o Senhor, é o diabo. É o diabo. E pobreza é aquilo que eu falei, nem sempre está ligado a recursos, mas a nós como um todo. Tem pessoa que não dá para você conversar. Você desculpa, é uma pobreza espiritual ali, que misericórdia. Às vezes a pessoa pode ter tudo aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não tem nada. Não consegue fazer nada. Eu não quero saber a marca do teu relógio, do teu tênis, não quero saber que celular que você usa, não quero saber quanto você tem na tua conta, não quero saber nada. Eu quero saber no dia da tua morte o que dessas coisas vai poder salvar a tua alma. É disso que eu quero saber. Então, se não for para mim poder levar para a eternidade, eu não quero. Eu não quero, eu não vou viver por essas coisas, eu posso conquistar. Deus, ele falou, você vai ter com generosidade, você vai ter prosperidade. Então Deus não está dando um atestado de pobreza aqui, não tem nada a ver isso. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Humildade é eu saber o valor de cada pessoa e não me achar maior do que ninguém. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é a presença de Jesus dentro do nosso coração, porque nós também não temos isso. Nós não temos essa capacidade sozinho. Então quem rejeita a palavra vai acabar pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então nossa vida ela começa a ter valor. Então você que no passado era taxado e rotulado por alguma coisa que você fazia, hoje você se torna uma pessoa respeitada. E aqueles que não te respeitam são aqueles que continuam na mesma velha vida. O drogado, ele sempre vai achar que todo mundo é drogado. Aquele que é desgraçado, ele sempre vai achar que todo mundo é desgraçado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se eu vejo aqueles que estão perdidos me julgando, amém, louvado seja o Senhor. E que eu possa ser fonte de graça na vida dessas pessoas, pregando o evangelho e anunciando as boas novas, porque foi Ele que me tirou do meio deles.
Se não fosse Cristo, eu estaria lá ainda. E não adianta a gente querer olhar esse evangelho e querer achar que é alguma coisa. Aqui está dito que eu vou prosperar porque eu dizimei na igreja, porque eu enchi o pastor de dinheiro, ou porque eu fiz a campanha A, B ou C, ou porque eu fiz isso, eu fiz o jejum de Daniel. Não! Deus aqui, o que ele está falando? Ele está falando nada, ele está falando, meu querido, trabalhe, valorize o que você tem, ainda que seja o pouco. Porque o pouco de hoje foi a oração que você fez ontem. Se você não consegue agradecer o pouco que ontem você não tinha nada, cara, você quer ter mais pra quê? Você é um miserável. Você é um miserável. Um miserável. E eu tenho que me reconhecer e aceitar a repreensão para que eu possa sair dessa condição. Porque se você acha que as palavras que eu digo são para os outros, tem alguma coisa errada. Eu sempre me coloco como o pior, para que Deus possa mostrar em mim as coisas que eu acerto e as coisas que eu erro. Não tem problema nenhum. Nós não estamos imunes ao erro. Se o Senhor ainda tenta nos capacitar e acredita em nós, louvado seja o seu nome. Amém? Quando o Senhor abençoa a nossa vida, tudo o que fazemos prospera. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, pela misericórdia e pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela moradia, pela oportunidade de viver. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, por nos aceitar como seu filho. Obrigado que mesmo apesar de todas as coisas que nós fizemos e todas as coisas erradas que nós insistimos, o Senhor ainda olha para nós com um olhar de que nós podemos dar certo. Que o Senhor lhe possa nos dar sabedoria, que nós possamos continuar lendo a palavra de Deus e nos capacitando na escola do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos dar a tal ponto que nós podemos dar a outras pessoas e ajudar com generosidade. Obrigado, Senhor, pela sua presença nas nossas vidas. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.